Graças a Deus, povo amado de Deus. Amém? Pedimos ao Senhor Deus, neste momento, sabedoria e entendimento para que esta palavra fique gravada em nossos corações. Amém? Glória a Deus. Tema da mensagem: seu milagre. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 24. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Lá estava o barco com os discípulos do Senhor Jesus no meio do mar, mas ele estava sendo açoitado pelo vento. Uma situação um pouco difícil, mesmo alguns deles sendo os pescadores e estando já acostumados com o mar. Versículo 25. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Preste atenção, meu amado, minha amada, você, discípulo do Senhor Jesus, no cenário. O barco no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, e um homem andando por sobre o mar. Os discípulos, preste atenção, os discípulos estavam assustados e com medo. Por um breve momento, você que está assistindo essa mensagem da parte do Senhor, você está passando por uma situação que lhe deixa assustado, que lhe deixa com medo, de não saber que atitude deve tomar, porque, veja bem, os discípulos estavam no meio do mar, o barco sendo açoitado, e eles viram um homem vindo na direção deles, andando sobre o mar. Eles não tinham para onde correr. Você está passando por uma situação parecida com essa? Você está assustado, com medo, porque você não sabe que atitude deve tomar, você não tem para que lado correr? Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, não temais, sou eu. Tome para você esta palavra. Não temais. O Senhor Jesus diz ao seu coração: não temais. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro, dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ter comigo por cima da água. Pedro deixou, nesse momento, a dúvida invadiu seu coração. Ele disse: se és tu. Ele teve dúvidas, mesmo sendo discípulo de Jesus, ele teve dúvidas. E deixou que essa dúvida tomasse conta de seu coração. Porque mesmo olhando para o Senhor Jesus, ele disse: se és tu, manda-me ter comigo por cima das águas. Versículo 29. E ele, o Senhor Jesus, disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. O milagre para Pedro aconteceu. Pedro estava andando sobre as águas para ir ter com o Senhor Jesus. Versículo 30. Sentindo o vento forte, teve medo. Sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. O coração de Pedro, mais uma vez, tomado pelo medo, fez com que o seu milagre cessasse. Porque ele começou a afundar nas águas.
Versículo 31. Peço a você agora, meu amado, minha amada irmã, que redobre sua atenção. Abra seu coração para receber este milagre. E Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro não percebeu, porque seu coração, diante da situação que passava, estava tomado pelo medo. Você, muitas vezes, também não percebe o mistério de Deus que está acontecendo na tua vida, porque seu coração está tomado pelo medo. Você não percebe, muitas vezes, que seu Jesus está aí do teu lado, porque seu coração está tomado pela dúvida. E a dúvida faz com que o teu milagre não aconteça. Mas, pastor, o que o Pedro não percebeu e o que eu não percebi? O que nós não percebemos nessa mensagem? Versículo 31. E Jesus, estendendo a mão, o segurou. Jesus estendeu a mão e segurou. Jesus não caminhou até Pedro, mas Jesus já estava na frente de Pedro, porque ele estendeu a mão para Pedro e segurou. Pedro não percebeu, e muitas vezes não percebemos, porque muitas vezes o medo e a dúvida não deixam nos ver que o Senhor está aqui perto de nós, perto. Ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O Senhor Jesus, ele sempre está aqui à nossa frente, ao nosso alcance, com o nosso milagre na mão. Mas a dúvida, o medo, faz com que muitas vezes nós não percebamos isso. Reflita, medite, pense. O Senhor nunca, nunca nos desamparará. Ele vai estar sempre perto, estendendo a mão para nos ajudar. Amém? Versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E quando subiram para o barco, ele e o Pedro, o vento acalmou. A tempestade cessou. E o milagre, mais uma vez, aconteceu. Glória a Deus. Que Deus de nós tenha misericórdia e nos abençoe.